Fala pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje é um papo muito legal com o Marcos, um conhecido meu de alguns anos já, que é assessor de investimento por uma empresa que presta serviço para a XP. Vou pedir depois para ele explicar certinho como funciona essa estrutura, como são os modelos de negócio da XP, etc. Mas basicamente é um assessor de investimento que, pelo menos desde 2021, 2022, quando eu conheci ele, já é um Bitcoiner, Bitcoinheiro, maximalista, provavelmente a gente vai descobrir daqui a pouco. Mas então é uma pessoa muito interessante que está vendo tanto o mercado tradicional quanto o nosso mercado e consegue orbitar entre os dois e fazer essa ponte, essa tradução. Então vai ser um papo muito legal. Então, cara, bem-vindo, Marcos. Tudo bem com você? Tudo bem, Caio, tudo bem. Pô, antes de mais nada, aí, obrigado pelo convite, né? É muito bom estar aqui conversando contigo e a respeito de um assunto que eu pessoalmente gosto muito, né? Sou um apaixonado pelo tema e é muito bom estar do lado interativo, né? Porque eu te ouço praticamente toda semana aí no podcast. É muito bom poder participar do lado de cá também e contar um pouquinho da nossa perspectiva aqui do mercado tradicional, né. Boa. Ó, para o pessoal que acompanha desde o Explica Bitcoin, você chegou a participar de um episódio lá como anônimo. Se você quiser, você quer falar alguma coisa sobre isso, sobre o que você falou lá, ou você quer deixar passar? Eu acho que, foi a gente acabou conversando em função de um imóvel, né, que eu estava vendendo na época e, e coloquei ele à venda com preço em Bitcoin, né. Então isso já tem algum tempo agora, né. Acabou que muitos bitcoinheiros aí acabaram ajudando, né, na divulgação. A venda acabou acontecendo pelas vias tradicionais, né, foi um corretor que acabou intermediando, mas foi uma experiência social bem interessante, né, porque a gente conseguiu conhecer pessoas e entender também um pouco do mercado, né, de uma maneira geral, dentro daquilo que a gente já estudava ou já ouvia, do Bitcoin, né, enfim, de todos os desafios que ele já enfrentou e de tantos que ele ainda vai enfrentar, numa relação direta com o mercado imobiliário, eh, que 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 no Brasil é muito relevante, né, é um mercado muito importante e que, normalmente seria uma troca que as pessoas não estariam tão habituadas a fazer, né. Então eu acabei não vendendo o apartamento, acabei não recebendo ele em Bitcoin diretamente, mas boa parte do valor da venda virou Bitcoin. Então, foi no momento bom, né, no momento em que eu coloquei à venda, o preço em reais, né, do Bitcoin estava bem mais alto do que quando eu de fato vendi, então acho que aí teve uma boa dose de sorte e que acabou me permitindo comprar no bear market, né, então foi bacana. Pô, boa. Eu lembro, isso é o quê? Final de 2021, 2022, eu lembro bem dessa É, época. por aí, por aí. Depois a gente E teve um evento assim já estava caindo, né, mas, pô, a gente foi chegar a quase 80% de queda do topo histórico, né. Então, FTX, tudo mais, né? Luna, esse é, ano 2022 foi um ano com bastante volatilidade para intenso. baixo, né? É. Isso aí. Cara, deixa eu te perguntar, como você estava buscando vender o apartamento em Bitcoin, talvez você deva ter pesquisado. Você chegou a pesquisar sobre a possibilidade legal disso, com contador, com advogado, cartório? Tipo, é só vender e anotar o valor em Satoshi, não em real? Tem alguma diferença? Como funciona isso? Hoje eu até tenho um pouco mais de conhecimento a respeito, mas, acredito que isso não tenha mudado muito da época para cá, né, porque na prática você faz uma dação em pagamento, né, então, para quem tem o Bitcoin vai ser um evento tributário, né, ele vai acabar tendo que pagar imposto de renda sobre eventual ganho de capital que ele tenha.
e eu, da mesma forma, teria que pagar sobre qualquer ganho que eu tivesse no imóvel, e eu, na prática, estaria fazendo uma compra de Bitcoin, né? Então, eu teria que lançar lá também no meu. Porque o Brasil não aceita isso como, né, uma moeda de curso, né? Então, na prática, é como se ele vendesse os Bitcoins por reais e eu, né, usasse os reais para comprar Bitcoin e entregasse a matrícula do imóvel para ele, né? Então, acho que na época seria dessa forma e acredito que isso de lá para cá não tenha mudado. O que mudou são algumas interpretações, né? Ficou um pouquinho mais transparente, algumas notas aí da Receita, eu acho que clarificaram um pouco o processo, né? Boa. Não, você falando agora faz total sentido. É bem simples de interpretar assim. No fundo, só tem essa incerteza, talvez porque ocorreram poucas transações assim, então ainda não tem um exemplo para o pessoal estudar, né? Mas você falando É, assim é totalmente lógico. eu acho que o ponto mais interessante dessa proposta de venda, né, é você travar o preço numa moeda que para as pessoas tem muita volatilidade, né? Ou seja, quando eu fiz um anúncio, né, o primeiro preço dele estava em bitcoins, né? Então, isso é uma coisa que assim, se você for pensar, talvez é o primeiro ponto que chama a atenção das pessoas, porque para quem já está acostumado a ter Bitcoin e a flutuação dele, da cotação dele em reais ou em dólares, já não é mais um fator que afeta tanto o psicológico, né? Ou seja, eu trocaria talvez por uma quantidade de Bitcoin que não era a desejada se eu olhasse o preço dele no futuro, né? Mas naquele momento era o que ele valia na tela, né? Então era mais um hold mesmo no bear market, só que em outro, né? Já com o apartamento convertido, né? Então isso acho que acho que isso que é o ponto que talvez chame mais a atenção do pessoal e que talvez no futuro isso se torne um pouco mais comum, né? Acho que tem um pouco de Boa. questão da volatilidade. É, não, tem toda aquela história de curva de adoção, é meio de troca, mas antes a reserva de valor, só por último vira a unidade de conta. No fundo, você tentou antecipar bastante a tendência, Antecipar um né? pouco. Mas, Isso cara, aí. a gente começou já entrando direto num assunto. Deixa eu dar um passo para trás e pedir para você se apresentar. Quem é o Marcos? O que você estudou? Sei lá, qual foi sua trajetória até agora? Como você, sabe, qual é a sua trajetória profissional até se tornar um assessor de investimento? Conta Legal, um pouco de você para o pessoal saber com quem está conversando. bacana. Bom, eu entrei no mercado financeiro em 2004, né, no banco público. Me formei poucos anos depois, me formei em análise de sistemas, então tenho um background aí da área de tecnologia. Ainda quando eu estava no banco, comecei uma startup, duas, na verdade foram três empresas. Uma delas era uma startup na área de tecnologia. A ideia era concorrer com o iFood no momento em que ninguém sabia do iFood ainda. E em 2016, eu acabei conhecendo esse modelo, né, que na época se chamava agente autônomo de investimento, né? Então eu comecei uma transição do finalzinho de 16 até meados de 17 e, e passei a fazer parte da Nipur, que é uma empresa de investimento ligada à XP, né? Ligada à XP desde a época. Era bem no comecinho, né? O mercado de investimento naquele momento ele era bastante concentrado nos bancos. Hoje ainda é, né? Mas na época mais ainda. E de lá para cá, né? Já são 7 anos nessa trajetória, né? Me tornei sócio da empresa. Você até questionou no começo, né? A Nipur ela é uma empresa independente, né? Ela tem o seu jeito de pensar, tem os seus comitês internos, né? As suas diretrizes e tem a XP, claro, como um grande parceiro, né? Assim como outros players do mercado também eventualmente se tornam parceiros. E assim, a minha relação com o Bitcoin, ela começa em 2016, mais ou menos, né? Na época que a gente estava empreendendo lá, o Bitcoin começou a aparecer como
Para quem estava mais próximo da área de tecnologia, ele apareceu antes, né? Então, eu tive aquele primeiro contato e como muitos, né, aquele contato que você compra e compra muito pouco, né? Mas eu cheguei na época a rodar o Node, né? Isso foi uma experiência interessante. E, e de lá para cá eu fui, assim, passei por um período em que olhei mais para oportunidades de bolsa, né? Sempre fui uma pessoa que tive muita tranquilidade com a volatilidade. Então, eu sempre olhei mais para o equity, né, do que para a dívida, né, de uma maneira geral. E tive muita, assim, tranquilidade. Até que, enfim, passou a pandemia. Depois da pandemia começou a cair a ficha. Eu comecei a estudar mais também, né? Mais do ponto de vista monetário dele, né? E acho que aí as coisas foram se solidificando e hoje assim, o pessoal usa o termo maximalista, né? Já trazendo aquele ponto que você trouxe na abertura, né? Eu gosto de pensar numa matriz, assim, muitos usam a diversificação como alternativa, né? Pensam que a, a, a diversificação ela é a solução, isso é uma, né, a teoria de portfólios, enfim, isso já vem sendo construído há muitos anos. Eu entendo que um excesso de diversificação ele traz um retorno muito próximo da média, né? Isso é comprovado, né? Então, quer dizer, em algum nível você precisa desenvolver convicções que te permitam investir de forma mais intensa, de forma mais concentrada, né? Que ao olhar talvez das outras pessoas se torna mais arriscado, né? Mas eu gosto de pensar que muito disso vem da convicção. A mesma convicção que tem um grande empresário, né? Que quando você conversa com ele, a gente conversa com muitos empresários e você olha no olho dele e você vê a convicção, né? Ele não tem medo de que o negócio dele não vá bem ou de que porque ele já enfrentou tanta coisa, ele já encarou tanta coisa que ele se vê capacitado para encarar novos desafios e crises e dificuldades que de certa forma nada derruba ele, né? Então ele se torna assim, ele incorpora uma resiliência que permite a ele dormir tranquilo, concentrado talvez 100% na companhia dele, né? E reinvestindo tudo que ele tem ali. Então isso eu acho louvável e eu acho que é extremamente positivo. A partir do momento que você começa a desenvolver um patrimônio que te permite fazer alguma diversificação um pouco maior, né? Quer dizer, que você já vê que a empresa começa a fazer uma sobra de caixa que você já talvez não consegue reinvestir no mesmo, né, no mesmo nível de retorno que você tinha até ali. Eu gosto de usar uma matriz e converso isso inclusive com os clientes, né? Que é uma matriz onde eu procuro dividir o patrimônio em três grandes caixas, né? Que inclusive nisso eu acho que o simples vence, né? Que é distribuir isso em terras, né, imóveis, dinheiro forte e empresas, né. Então depois a gente pode voltar para isso, Caio, se você quiser entrar um pouquinho mais nesse detalhe, né. Mas é isso, cara, eu trabalho com assessoria de investimento desde 2017, mas o mercado está no meu sangue, praticamente a minha vida profissional inteira, né. Não, vamos aproveitar esse gancho então. Fala um pouco mais desse tripé: imóvel, equities e dinheiro forte, é isso? Isso. Eu acho que essa ideia de dinheiro forte, ela se fixou na minha cabeça depois que eu entendi o Bitcoin, mas eu tenho, assim, isso não é meu, né? Isso eu acho que vem dos estudos também, onde os povos mais antigos já olhavam para o ouro como uma maneira de fazer essa diversificação, né? Então, via de regra, o que que o cidadão de 2.000, 3.000 anos atrás ele tinha, né? Dos primórdios do capitalismo, o que que ele visualizava? Poxa, eu preciso morar, preciso ter um lugar para abrigar minha família, eu preciso pôr comida na mesa, então eu preciso para isso trabalhar, preciso gerar lucro de alguma maneira, e de alguma forma eu preciso preservar isso no tempo, né? Então é muito simples quando você pensa nessa perspectiva, né? Você precisa de três coisas: você precisa de um negócio, você precisa de um imóvel para morar e você precisa de dinheiro para preservar o seu trabalho, o seu tempo, né? No tempo, ao longo do tempo. Então eu acho que isso é muito simples, só que com o passar do tempo as coisas ficaram um pouco complexas, né?
elas foram se tornando complexas, porque a gente perdeu um pouco a noção do que era dinheiro, do que era um dinheiro forte, do que era né, um dinheiro de verdade. E do outro, o próprio imóvel, né, ganhou uma importância, né, o Rafael Zaguri fala muito disso, né, de se transformar na reserva de valor, né. Então eu acho que isso acabou desequilibrando um pouco, mas eu gosto de pensar muito nessa perspectiva e eu acho que, de algumas maneiras, a gente inclusive pode olhar do ponto de vista de diversificação geográfica para essas 3 situações, né. Então, quer dizer, se o Brasil talvez esteja num momento onde eu fico com dúvidas em relação à preservação desse tripé, por que não olhar para outras geografias, né? E hoje o mundo permite isso, né? Quer dizer, isso é um grande benefício não só da globalização, mas um benefício do capitalismo moderno, né? Onde a comunicação é muito fluida, né? Você compra um imóvel em Portugal, você abre uma conta no exterior, você consegue fazer isso de uma forma mais salutar, né? Tá. Dá para fazer o papel do advogado do diabo aqui e perguntar, mas Eu não espero pensando. pergunta fácil hoje, Caio. Não espero pergunta fácil. Perfeito, Quem acompanha a rede social e assim, a gente pegou. Vou fazer só um parênteses aqui te interrompendo, mas por favor. eu peguei um momento quando eu comecei no mercado de assessoria, em que os bancos eles pagavam 90% do CDI para o cliente e ninguém questionava isso porque era o normal, né? Então eu vim para o mercado onde a gente ajudou a disruptar essa realidade e hoje o cliente ele está muito mais bem informado, ele tem muito mais acesso à informação, ele tem acesso a atendimento de maior qualidade, ele tem acesso a uma gama de produto muito superior. E hoje, de certa forma, o próprio assessor ele está vivendo um pouco o que o bancário viveu lá em 2016, 2017, né? Virou um pouco vidraça. Então tem muito questionamento hoje sobre a atuação e até se você quiser entrar um pouco nesse tópico, eu sei que os bitcoinheiros, em alguns momentos queriam essa, né, essa visão e cara, super Tá na tranquilo a pauta, não gente se entrar preocupa, nesse tá, tema. tá na pauta. Só para te dar esse briefing aí, porque eu imagino que inclusive tenham vindo algumas perguntas mais cabeludas aí. Ah, a gente traduz e coloca numa linguagem que dá para pegar a essência da coisa. Mas, Boa, primeiro, eu acho que faz sentido perguntar por que imóveis? E, principalmente, mais do que só o porquê, é dar uma resolução maior do que significa imóveis. Porque, assim, imóveis é um termo muito genérico, assim, pô, se é um imóvel na frente do mar de Ipanema é uma coisa, se é um imóvel, sabe, numa área que vai virar uma favela, é outra, assim, sabe? Não, então, dá uma resolução. Porque, assim, você próprio falou que você estava vendendo um imóvel para comprar o Bitcoin. Então, sei lá, imóvel como moradia, imóvel como, sei lá, buscar um investimento com fluxo de caixa. Por que imóveis? perfeito. Eu acho que o imóvel, né, nessa regra antiga, né, nesses dizeres mais antigos aí, esses achados até, né, não se usava o termo imóvel, né, se usava o termo terra, né. Nesse tripé, o que tinha valor era a terra, né. E aí eu acho que daí que surgiu também o ditado popular, né, de quem tem terra não erra, né, porque, cara, historicamente a terra ela te dá uma segurança que na pior das hipóteses, você cria as suas galinhas, você planta o teu sustento ali, você extrai do chão aquilo que você precisa para viver, né. Desde que o mínimo obviamente, desde que o mínimo direito à propriedade seja preservado, né. Então, acho que isso tem um fator. Eu bifurco essa regra para mim, e é o que eu procuro também levar, porque muitas vezes o cliente até nos demanda algumas opiniões sobre investimentos que eles vão fazer fora do mercado, quando é via mercado, obviamente que isso está dentro do nosso dia a dia, mas quando vem: "Ah, eu vou comprar aqui um imóvel tal", pô, a assim, a reflexão que eu procuro fazer com o cliente, com as pessoas que estão ao meu redor, os meus amigos e tal, eu digo: "Cara, imóvel só faz sentido em 2 cenários". E esses 2 cenários eu já descarto, o imóvel de moradia.
Porque esse eu concordo que em última instância ele é o teu ponto seguro, né? É o teu ponto onde você dá segurança para tua família, dá tranquilidade e de certa forma se torna um porto seguro para a família, né? Ok. Então, partindo desse ponto, o imóvel ou ele é produtivo, é uma terra onde você consegue produzir, onde você consegue extrair algum valor, seja através do plantio de grão, seja através da criação né, da pecuária, seja através de um reflorestamento, que inclusive é uma coisa que eu tenho, é, ou então esse imóvel ele tem que ter algum nível de escassez. E aí você citou o apartamento na frente do mar. Eu acho que ali existe algum nível de escassez. Balneário Camboriú, o pessoal já está implodindo prédios para construir outros, né? Então você vai reduzindo a escassez, né? Conforme você faz esses movimentos, você reduz. Mas ainda existe assim um alto nível de escassez. Um imóvel numa cidade bem localizada, né? Que você sabe que é assim uma cidade numa cidade pujante, um imóvel bem localizado, né? Você tem também ali uma possibilidade, enfim, alguma liquidez em relação àquele patrimônio que você tem ali. Mas de certa forma, eu concordo que com o passar do tempo, esse valor que está associado aos imóveis, ele pode ser, ele pode ser capturado por outro ativo de melhor qualidade. Então, o imóvel ele tem riscos que as pessoas muitas vezes não calculam porque ele se tornou algo tão natural e tão comum, né? Poxa, eu tenho que comprar um apartamento na planta porque aquilo ali vai valorizar. Meu vizinho fez, o amigo dele fez, o outro cara fez, pô, todo mundo faz, todo mundo ganha dinheiro, eu vou fazer também. Cara, em algum momento o mercado vai atingir um nível de normalização, né? O mercado vai atingir um ponto de equilíbrio onde talvez não seja mais a bala de prata, né? Isso é o conceito de mercado. Agora, se talvez né, a gente tenha alguns agentes externos influenciando, talvez esse jogo mude. Que é o que, de certa forma, aconteceu na Venezuela, por exemplo. Né? Você tem um agente externo ali, que é o governo, que acaba né, se adonando, se apossando do país de tal forma que você perde a liquidez em cima daquele imóvel. Né? Então, enfim, eu acho que na medida em que o patrimônio cresce, a pessoa ela acaba sendo forçada a diversificar e eventualmente nem sempre ela compra o melhor imóvel. Muitas vezes ela compra porque, poxa, ela precisa alocar aquele capital. Então ela vai meio que, né, por aquela coisa do sempre foi assim, né? Então, enfim, eu acho que tem boas ressalvas aqui nesse tema, né, Caio? Eu acho que Sim. Bitcoinheiro gosta de pensar que em algum momento o Bitcoin vai sugar esse valor como reserva, né? E eu acredito muito nisso, assim, eu acredito muito nisso. Tanto é que a minha alocação ela é bastante, assim, eu acredito que porque você de uma maneira geral, o Bitcoin ele leva o tempo dele, né? Leva o tempo que levar. Mas não existe nada parecido na face da Terra, né? Não existe correlação, não existe equiparação. Então, às vezes, eu acho que é isso um pouco que afasta, né, as pessoas. Elas não conseguem fazer relação, né? Elas não conseguem fazer analogias. Poxa, isso aqui então é o ouro. Cara, mas não é o ouro. É diferente do ouro. Então, o Bitcoin é o Bitcoin, né? É um negócio, enfim. Perfeito. Cara, poderia entrar muito no tema imóvel, mas acho que seria um desperdício até, porque eu já conversei com isso com várias pessoas, tem vários outros episódios e você tem know-hows mais específicos que acho que a maioria das pessoas não tem acesso. Então, acho que, sei lá, para o pessoal que está vendo assim aproveitar mais, eu vou continuar por esse caminho, beleza? Tranquilo. Tá, daí Imóvel eu nem vou é a te minha perguntar. especialidade. Daí eu começo te perguntando assim, tipo, que o pessoal sabe que existem assessores da XP, ponto. Mas eles não têm uma resolução que existem a XP, escritórios que são parceiros, que nem a Nipur. Então, como funciona essa estrutura do mercado tradicional? Tem assessores dentro da XP e assessores parceiros, tem assessores só parceiros e a XP nem tem assessoria própria.
não sei, qual é essa relação da Nipur com a XP e com outros escritórios de assessoria de investimento? A XP hoje ela tem, acho que já deve estar batendo aí os 12, 13 mil assessores, né? Que são pessoas físicas que passam por um processo de certificação do mercado e a partir desse momento estão aptas a trabalhar, né? Só que elas precisam se vincular a alguma instituição, né? Uma entidade de distribuição de valores que no caso aqui é a figura da XP. E nós nos associamos na Nipur, né? Nos criamos essa empresa para credenciar a empresa junto à XP Investimentos. Então a gente é uma camada que é focada no relacionamento e no atendimento com o cliente. Enquanto que existe uma camada que, né, que são pessoas que são ligadas diretamente, são seletistas mesmo, né, estão ligados diretamente à XP Investimentos lá em São Paulo, e ambos atendem o cliente, né? Ali é uma escolha total do cliente, né? O cliente pode optar por ser atendido pela Nipur ou pode ser atendido pelo assessor da matriz que a gente fala, né? Em termos de produto, na maioria dos casos, os produtos são os mesmos. Eu diria que às vezes até tem coisas que são exclusivas da Nipur, né? Que são operações que a gente origina e acabam chegando primeiro para o nosso cliente ou situações que eventualmente são soluções financeiras que a XP não oferece, que a Nipur consegue trazer para o cliente, né? Isso eventualmente pode acontecer. E eu diria que a essência da Nipur hoje, né? A Nipur nasceu como um escritório de investimento, mas hoje é uma empresa de inteligência financeira. Então a gente não olha só para o investimento, a gente olha para toda a vida do cliente, né? Então a gente vai olhar para toda a questão de sucessão, de planejamento patrimonial, parte de proteção do patrimônio dele, né? Isso também são temas, se você quiser entrar, acho que pode fazer sentido. Enfim, a gente vai olhar para muitas coisas, né? Inclusive para alavancagem patrimonial, coisas que a gente pode ajudar o cliente a fazer o patrimônio dele crescer. Então, o rentabilizar é um ponto de partida, mas a gente tem um monte de coisa que a gente olha também nessa jornada, né? Então, é mais ou menos isso, Caio. São modelos de negócio diferentes, né? Cada um funciona aí de um jeito um pouco diferente. A gente tem um jeito, né? Tem o nosso jeito de fazer, né? Uma empresa que nasceu no interior de Santa Catarina, né? Tem uma cultura muito regional. As pessoas gostam acho que isso é uma característica das pessoas, né, de criar confiança ou de ter confiança em pessoas que são do local, né, então isso é uma coisa que a gente defende muito, né, essa proximidade, essa estar próximo do cliente e ser daquela localidade, né, conhecer aquela regionalidade, né. E quem são os clientes de vocês? Assim, por exemplo, na BIPA a gente tem três pessoas que a gente pensa. A gente pensa que tem o cara de 20 anos que está começando a investir, a gente pensa no cara de 30 e a gente pensa num cara de 45, 50. Eles têm perfis diferentes de aporte, eles têm comportamentos diferentes, sabe? São pessoas diferentes. Vocês trabalham com esse tipo de pensamento e quem são esses clientes de vocês? A gente gosta de dizer que a Nipur foi feita para famílias, né, pessoas, famílias e empresas. Porque a gente entende que a pessoa isoladamente ela tem as suas necessidades. Quando a gente olha para o núcleo familiar dela, ela tem outras necessidades, né, que são como eu falei antes da questão de planejamento sucessório, né, patrimonial. E quando a gente extrapola isso para a empresa dela, né, não necessariamente é nesse fluxo, às vezes a gente acaba chegando na empresa antes, mas a empresa vai ter outras demandas, né, e hoje a infraestrutura para atender a empresa tem melhorado muito, né, então a gente tem cada vez mais se transformado num banco, né, para atender essas necessidades de fluxo, de dia a dia, né, algumas coisas inclusive de crédito. Então, eh, o perfil, né, como a nossa origem é investimento, a gente acaba olhando muito para o investidor, né, que esse investidor ele pode ser um profissional liberal em início de carreira, né, que vai começar a aportar agora. A gente tem uma estrutura que consegue atender essa pessoa, né. A gente vai ter assessores que são mais focados em clientes alta renda, né, porque a gente de fato limita o número de clientes que um assessor pode atender.
né. Por quê? Porque isso, eh, fazer com que ele tenha fazer com que ele tenha mais foco, né, que ele consiga dar uma atenção, que seja algo de fato mais qualificado, né. Então, ah, o cliente, e esse cliente alta renda é o cliente que também demanda mais, né, porque ele tem uma geração de fluxo que permite realmente o assessor, levar quase que mensalmente ali novas alternativas de investimento ou aquilo que o mercado está trazendo naquele momento, né. Perfeito. Daí, começando a entrar nas perguntas que você antecipou, quais são os incentivos dos assessores? E aí eu até vou puxar comentários do Twitter, que um que eu achei muito bom foi o do Inácio Amorim, que é: pergunta quando a XP vai começar a oferecer coins de Bitcoin para seus clientes. Porque teve uma época que, de fato, que a gente só ouvia falar desse investimento COI, COI, COI. E aí, não sei, no fundo, muitas pessoas ficaram ressabiadas com a atuação de assessores de investimento, porque, no fundo, sei lá, tipo, muita gente tem aquela ressalva de cliente de banco, porque o cliente do banco está trabalhando para o banco e não para o cliente. Aí, dependendo de como é a remuneração dos assessores, às vezes isso acontece também e o assessor recomenda investimentos que é melhor para ele, porque ele vai ganhar uma comissão maior, mas não é necessariamente o melhor para o cliente. E isso eu acho que o exemplo perfeito foi os COIs, que aconteceram Uhum. bastante nessa última vez que o mercado ficou aquecido, mercado tradicional. Então, explica para gente assim, quais são os incentivos que os assessores têm? Quais são, sei lá, existem diferentes formas de remuneração? Assim, conta um pouco desse lado, por favor. Perfeito. Eh, Cara, aqui eu acho que é até importante fazer um disclaimer, né, antes de entrar na resposta, né. Eu acho que, assim, pessoas boas e ruins, elas existem em todos os lugares, né. Eh, não é por nada que, assim, no Brasil é mais fácil você disseminar uma pirâmide do que você disseminar o Bitcoin, né. Você dissemina a pirâmide de Bitcoin, mas não consegue fazer as pessoas comprarem Bitcoin, né. É porque realmente no fim do dia, né, o no limite as pessoas é que estão na ponta se relacionando e fazendo negócios, né. Então pessoas boas e pessoas ruins, elas existem. Eu acho que a assessoria, ela se constrói em cima de uma relação de confiança, né, de uma relação realmente de proximidade, onde o cliente, confia e consegue confiar nesse assessor, né. Ele veio por uma recomendação de uma pessoa que já confiava nele e se cria essa rede de confiança. E o assessor, ele tem uma questão assim, que eu vejo que é muito reputacional, sabe, Caio. O assessor, ele é uma pessoa que se constrói, se faz na vida em cima da reputação dele, em cima do nome dele. Então, o nome dele é o que ele tem de mais precioso, né. Se ele pisa fora da linha, se ele faz uma coisa que lesa o cliente, que leva prejuízo, que eventualmente não traz o retorno esperado, é ele que paga esse preço junto com o cliente, obviamente, se houve um prejuízo financeiro ou um retorno que ficou aquém do esperado. Mas o assessor faz uma meia-culpa muito grande, né, o assessor sofre junto com o cliente quando eventualmente alguma coisa não dá certo. E coisas ruins acontecem, né, isso é fato, assim, na na em qualquer investimento ou qualquer tomada de decisão, qualquer alocação de capital que você faça, isso pode gerar prejuízo, né, isso pode gerar um retorno aquém do esperado. E o COI, eu acho que ele é um tema, ele se tornou muito polêmico, sim, porque em alguns momentos os incentivos talvez estavam um pouco desalinhados, né. O COI, quando ele nasceu enquanto produto, ele pagava uma comissão que talvez fosse um pouco desproporcional, né. Eu não é do meu tempo, né, desses 7 anos para cá a gente não viu isso, mas a gente sabe que em algum momento os COIs tiveram, uma remuneração um pouco maior. Eh, Isso acontece, de certa forma, Caio, todas as instituições, né, e isso é padrão aqui no Brasil e começou a mudar muito recentemente, que é o quê? Que é você ter uma comissão embutida dentro do produto, né, então você sabe que naquela remuneração que você vai receber,
já foi descontado uma remuneração da instituição que tá intermediando esse negócio, né. E essas remunerações elas são diferentes. Então isso é um ponto que pode gerar um conflito de interesse, por isso que tem que haver um alinhamento e uma confiança, uma relação próxima, pra que no final, aquela tomada de decisão que está sendo feita com o cliente seja em prol do plano que foi desenhado, né. Eventualmente você vai, assim, nunca ninguém questiona, né, mas a gente tem muitos produtos que não pagam nada para nós, né. O assessor não ganha nada. Mas ele está lá na carteira também, né, ele está compondo aquela carteira. Tem outras coisas também que acontecem, por exemplo, que existem remunerações que são muito pontuais, né, são remunerações que acontecem uma vez quando o cliente faz a primeira alocação, mas é um produto de 5 anos ou um produto de 10 anos até. Aquela remuneração foi paga, o assessor não vai ganhar mais nada em cima dela ao longo do tempo, né. O cliente vai recebendo os rendimentos e não vai mais pagar nada por aquilo, né. Inclusive se ele não quiser mais a assessoria depois ou se ele quiser, vamos supor que ele troque de assessor, o assessor que recebe aquela carteira não recebe mais nada por aquilo, né. Então, às vezes é um pouco disso, assim, que se cria um certo preconceito em relação a algumas coisas, mas o COI, mesmo esses COIs mais antigos, eles tinham uma tese de investimento por trás, né, eles se propunham a fazer, a entregar um resultado muito, assim, ou era ligado a um fundo multimercado, ou era ligado a um índice de ações, né, sempre tinha alguma tese por trás, com a vantagem de que o capital era protegido. Então o cliente, em última instância, ele estava acessando um investimento de risco, né, no qual ele estava tomando risco ou de bolsa ou de multimercado, mas o capital dele estava protegido. Aí a gente passa por diferentes momentos de mercado e alguns COIs vão, né, alguns índices vão entregar bons resultados, outros nem tanto, e alguns eventualmente vão ficar abaixo da linha d'água, né, do ponto onde o cliente entrou naquele índice, mas ele vai receber o capital protegido. Só que ele vai terminar no zero a zero, né, via de regra, aqueles COIs mais antigos, eles não tinham nenhum tipo de taxa garantida, né, mas o capital era garantido. Então o cliente, assim, eventualmente até ele pode ter esquecido o porquê dele ter feito aquele investimento, né, mas em geral, em vias de regra, existe um alinhamento muito grande entre o assessor e o cliente de cada coisa que vai ser feito ali dentro, né, porque no final do dia, quem autoriza a aplicação é o cliente. Então, assim, você não faz nada na conta do cara sem ele querer aquilo, né, você conversa, você explica, você entra nos pormenores, até que aquilo de fato, aconteça. E do lado de cá, enquanto Nipur, a gente, cara, a gente procura, assim, criar uma governança interna, porque o nosso foco é o cliente, o nosso foco é o cliente. Tanto é que, a gente dá liberdade para o cliente escolher o modelo de remuneração que ele quiser, né. Se ele disser assim: "Marcos, está tudo bem, você me apresentou aqui o outro modelo, mas eu quero continuar assim, para mim está tranquilo, não tem problema", né. Qual que é esse outro modelo? O modelo do FII fixo, né, que começou a ser muito comentado, né, nos modelos de consultoria, é o modelo que a gente tem disponível, né. Muitas vezes o cliente ele não quer, porque é um modelo em que ele tem que pagar todo ano, né, ele tem que ficar pagando ali todo mês uma taxinha de assessoria que talvez não é aquilo que ele queira, e aí ele recebe um cashback do que seria a comissão do assessor, né. Mas eu acho que agora voltando ao cerne da tua pergunta, né, da questão dos incentivos, pra mim é muito claro, né, que os incentivos movem o mundo, mas a intenção que a empresa tem, né, que a empresa de investimento, que o assessor tem, essa intenção tem que estar mais do que tudo alinhada com o cliente, com o que o cliente está buscando, né. Com os planos alinhados, porque aí não vai ter problema fazer o COI, né. Hoje a gente tem um COI que é um bond repayment, né, que na prática é uma emissão de dívida feita nos Estados Unidos, né, empacotada em forma de COI, né. Ela é uma renda fixa. Então o COI no fundo ele é uma caixinha, tanto é que a pergunta, né, é sobre o COI de Bitcoin, por quê? Porque o COI ele é uma caixinha, você, né, o estruturador ali ele pode colocar quase qualquer coisa ali dentro.
Então, tem coins que, poxa, hoje estão, né, para quem gosta de índices aí pagando IPCA mais 7, né, pré-fixados pagando 14% ao ano, o COI está permitindo esse retorno. Mas é outro risco, outra estrutura. Ali você tem, né, tem risco sobre o capital, porque se o emissor dessa dívida não pagar, você vai ter um default, você pode ter perda de capital ali, né? Então, são estruturas muito diferentes que vão fazer parte de uma estratégia de alocação que tem que estar muito alinhada com o plano do cliente. No final, a grande função do assessor é conhecer o cara, é conhecer o cliente, porque é esse cara que vai dizer para ele o que faz sentido, o que não faz na carteira, né? E quanto mais transparente o cliente consegue ser com o assessor, quanto mais claro e mais objetivo, né, mais honesto, né, melhor vai ser a carteira dele, né, melhor vai ser a construção dessa carteira. Perfeito. Respondendo a pergunta então, né, do COI, a gente já teve COI de cripto, tá? A gente já teve COI de cripto, só que ele é um COI que, na minha visão de bitcoinheiro, ele tinha um problema, assim, o COI ele é uma estratégia de novo, né, o que esse COI fazia? Ele comprava um, não me lembro agora, mas eu acho que era a Hashdex, que tinha essa estrutura. Ele usava o ETF da Hashdex, se eu não me engano, não tenho certeza. Mas qual que era a ideia, né? Você capturava toda a alta que porventura o Bitcoin tivesse, aquela cesta de criptos tivesse dentro de um horizonte de tempo. Então, digamos que fosse um COI de 5 anos, você em 5 anos ganharia, se ele subisse 50%, você ganhava 50%. Só que se ele caísse 80%, você não perdia nada. Teu capital estava protegido. Poxa, é o melhor dos mundos, né? O cara surfa alta e não perde quando cai, né? Preserva o valor em reais ali. Qual que era o problema dessa estrutura em específico? Ela tinha alta limitada a 100%. Né? E aí, se porventura o Bitcoin subisse 200%, você só ganhava 100% da alta. Né? E no caso do Bitcoin, para quem quer estar exposto ao Bitcoin, acabava que não era uma solução interessante. Para quem queria só ter o retorno de algo mais volátil, exponencial, fazia sentido, mas para quem queria estar exposto ao mercado cripto, naquele caso específico, já não servia. Porque se subisse 200, 300%, ia criar né, uma sensação ruim também, né? Não, Então, eu perfeito. acho que Acho que agora, com a estrutura do mercado se desenvolvendo, com os futuros agora dos ETFs nos Estados Unidos, não me surpreende. A volatilidade ainda é grande, eu acho assim que seja difícil precificar um produto desses ainda, mas não é assim, não é impossível. Eu acho que talvez em algum momento a gente vai ter um COI de Bitcoin com capital protegido e alta ilimitada, né? Seria o melhor dos mundos. Você não tem o Bitcoin, é fato, né? Não tem o spot, não tem os benefícios de primeira ordem, mas você estaria exposto ao preço e pagaria o imposto de renda lá no vencimento, né? perfeito. Pô, e um produto desse seria interessante se abrir mão da custódia, pior que até soa interessante, mas é É. isso, abrir mão da custódia, né? E aí Cara, entra nas outras questões que fazem parte do nosso dia a dia, né, em relação ao Bitcoin, que é muito em relação à questão da custódia, em relação enfim, né, outras questões aí que a gente vai falar na sequência. boa. Daí o que muitas pessoas trouxeram é, tá, assessor de investimentos e bitcoinheiro. Como fica a cabeça? E aqui eu separei só 4 para ilustrar esse pensamento. Qual o sentimento quando tem que orientar um cliente a investir em um ativo que ele não acredita? Como é viver nos dois mundos? Mask Pill, tipo, como se tivesse de máscara? Ele concorda com a visão dos Maxes de que o Bitcoin vai tornar obsoleta 90% da indústria de gestão de recursos? E como ele lida com o conflito interno de querer ensinar o Bitcoin para os clientes, sabendo que se eles aprenderem, isso tende a canibalizar a receita do negócio? E aí o Texugo também adiciona que é como é oferecer investimentos que perdem para o M2. Ou seja, supostamente se perde para o M2, está perdendo para a inflação da maneira que a gente bitcoinheiro acredita. Então, no fundo, todas essas perguntas são isso meio que
como é essa questão? Sabe, como fica a cabeça acreditando no Bitcoin e tendo que estar dentro do mercado tradicional e talvez oferecer coisas que, se fosse o seu portfólio, você provavelmente não acreditaria nisso como a melhor opção? Eu acho que assim, tudo volta para aquela questão da convicção, né? E, e todo mundo tem as suas. Todo mundo constrói e isso não é um negócio que você. Talvez o Elon Musk agora com o Neuralink lá ele consiga fazer, mas você não consegue botar dentro da cabeça das pessoas, e eu acho que se isso fosse tão fácil, tão simples, talvez muitos dos conflitos ou das coisas ruins que a gente vê no mundo a gente não teria, né? Então não, as coisas não são água ou vinho, né? Elas não são o, o tempo todo uma coisa ou outra, né? E, e eu acho que, assim, isso que eu falei no começo, desse tripé de alocação, é uma coisa que constrói uma base e que o cliente consegue construir na cabeça dele também a ideia de que ele está seguindo um plano, né? E é isso que a gente tenta instigar nele. Inclusive, a gente busca muito a questão da poupança, né? Do hábito de investir e de criar essa reserva ao longo do tempo. Que não é assim regra para o brasileiro, né? O brasileiro, em geral, até pela história de moedas fracas, ele gosta de antecipar os sonhos, né? De acelerar o máximo possível, porque ele não sabe se aquele dinheiro né, vai comprar a mesma coisa daqui 10 anos, né? Então, eu acho que esse conflito interno eu supero tentando sempre mostrar o caminho, né, do Bitcoin. Eu tento trazer isso cada vez mais, né? Eu confesso que isso é uma construção, né? Não é uma coisa do dia para a noite, porque para cada cliente você precisa usar uma forma diferente, porque nem sempre a gente conhece tanto o cliente ou há tanto tempo, ou né, conhece todas as convicções dele, a ponto de saber o que ele pensa a respeito do Bitcoin. Porque hoje, assim, até pouco tempo atrás, né, a XP deu a segunda pernada dela no ambiente cripto com a plataforma da Xstage, que depois acabou sendo encerrada. E a gente estava fazendo realmente esse trabalho de alocação spot, né? Com algumas limitações, um spread ainda que não era o ideal, a gente estava, né, não estava fazendo o saque da plataforma para Cold Wallet, né? Ele não conseguia ainda materializar aquilo dessa forma, mas a gente já vinha fazendo esse trabalho. A gente já vem fazendo esse trabalho com os ETFs, né? Trabalho do o Hash 11, Bit 11, lá de trás ainda, né? Muitas pessoas começaram a comprar o ETF do Brasil depois que os americanos aprovaram, né? Não tinha relação nenhuma uma coisa com a outra, mas o pessoal começou a ganhar um pouco mais de confiança. E, e quando a gente consegue ter esse tempo de qualidade com o cliente, porque às vezes os temas são variados, né? Você tem diversas situações ali que você precisa conversar. Mas quando você consegue tirar o tempo, consegue 30, 40 minutos de boa conversa, é muito difícil que a pessoa, por vontade própria, queira ter isso na carteira e comece a combinar esses ativos, né? Essa coisa. E conforme aquilo vai ganhando espaço, o nosso trabalho é de manter a regularidade de aportes, né? Se aquilo faz, né? A gente não precisa recomendar aquilo para o cliente, a gente explica, a gente mostra e ele toma a decisão, né? E eu vejo cada vez mais os assessores querendo saber, querendo entender o que é, como funciona, porque o próprio cliente também quer saber do que é, né? Como que aquilo funciona. E eu, para mim, assim, eu acho que o meu conflito, que eu acho que veio numa das perguntas, né? é, eu considero o Bitcoin como talvez o melhor ativo disponível hoje, né? Depois do tempo, seja o Bitcoin. É, mas eu mesmo assim, eu tento respeitar o meu tripé de alocação, né?
A minha empresa, que é a Nipur, da qual eu sou sócio, né, poxa, compõe a minha parcela de negócios, de equity, né. Do outro lado eu tenho uma casa, eu tenho um imóvel, tenho, né, algo que respeita as minhas, né, as minhas regras ali fundamentais. Tem muitos produtos que vêm através do mercado financeiro, que cumprem também essa função, né. Até pouco tempo atrás a gente trabalhou numa oportunidade que assim, o cliente podia alocar diretamente num empreendimento que eu considero extremamente escasso, né, que eu tive oportunidade de conhecer mais no detalhe. Então, acho que, lógico, não para ele colocar o patrimônio todo da vida dele, né, mas para uma parcela relevante do patrimônio dele, olhando para essa estratégia, pode fazer sentido, porque era escasso, porque tinha, né, uma assimetria de retorno. Então, eu acho que no final, eh, boa parte do que, e aí, assim, talvez não para fechar, mas para dizer o que eu penso em relação à questão de gestão de recursos. Ah, talvez depois do dinheiro, né, vamos dizer que o dinheiro seja a base do mercado, do capitalismo, seja a base. Eh, Em cima dessa base, a segunda camada é é um conjunto de pessoas, onde de um lado você tem os superavitários e do outro você tem os deficitários. De um lado você tem o cara que não é empreendedor, mas que é um poupador. Do outro lado você tem o cara que é muito empreendedor e que nunca tem dinheiro de chega, porque a empresa dele está sempre crescendo. Então eu acho que essa relação, aliás, eu tenho certeza que essa relação nunca vai deixar de existir. A gente sempre vai ter essa desigualdade entre a massa monetária, né, entre o poder de poupança de uns contra os de outros. Então essa conexão, ela sempre vai continuar existindo. E, por essência, tudo no mercado financeiro é uma coisa ou outra, ou é equity ou é dívida, né? Ou você está entrando de sócio de alguma coisa, ou você está emprestando dinheiro para alguém. Então eu realmente eu acredito, e eu faço essa brincadeira com alguns colegas, quando me pedem opinião sobre uma ação, por exemplo, né. Eu vou lá no TradingView e mudo a moeda, em vez de reais eu coloco BTC, e mando o gráfico para ele: "Olha, ainda não está no momento de compra", né, e faço essa brincadeira. Mas em algum momento, e talvez isso esteja longe de acontecer, né, talvez a gente esteja longe do Bitcoin se estabilizar em relação aos outros ativos. Talvez a gente veja o Bitcoin, né, aqui sem fazer nenhum tipo de recomendação de compra, né, um disclaimer, né, Caio, mas a ideia que, né, que assim, ou pelo menos dentro do que a gente, eu não gosto, realmente eu não gosto desses modelos, né, eu não gosto dessas previsões de preço, mas assim, pela essência, né, de escassez do Bitcoin em relação à demanda que tende a aumentar, a gente pode esperar que o preço suba. Então, quer dizer, em algum momento a gente pode ter alguma estabilização desse preço, uma acomodação desse preço. E aí a gente pode voltar a olhar a cotação da empresa A, B ou C, né? Só que a gente vai querer olhar isso na moeda, né? A gente vai querer olhar isso na moeda forte. Então, não quer usar o Bitcoin, não tem problema, usa o ouro, né? Lá na hora de olhar o gráfico, poxa, mas será que essa é a grande encrenca que o pessoal tem, né? Naquela discussão do eh, poxa, o Ibovespa é bom ou é ruim? Ah, mas está na máxima histórica, é bom? Espera aí, deixa eu colocar ele em dólar, entendeu? É o mesmo raciocínio. Uhum, Colocando em dólar, o cara já: "Poxa, mas ainda está longe da máxima histórica em dólar", né. Então, cara, é mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que, no fundo, com o passar do tempo, as pessoas vão percebendo isso, vão vendo: "Poxa, espera aí, qual é a inflação real? Será que eu estou conseguindo ganhar da inflação?", né, o amigo comentou do M2, né, o M2 não é um negócio simples de explicar para as pessoas. Então é muito fácil quando você ouve um podcast, quando você, ouve alguém te dizendo, né, eu mesmo, cara, peguei o gráfico do M2, fui lá, fiz o cálculo para tentar chegar no anualizado, para entender realmente, poxa, espera aí, cara,
será que é isso? Não, mas espera aí, qual que é a composição do M2? Falei com o nosso economista-chefe aqui, que é doutor em economia. Qual que é a composição do M2? Vamos entender um pouco mais isso daqui. E não é uma coisa simples nem para quem está no mercado. Eu estudei M2, né? Eu estudei o M2. Se não me engano, no MBA que eu fiz de gestão empresarial, estava lá, era tema do M2, a base monetária. Mas não é uma coisa simples, né? Então, se o meu cliente ouve o podcast e eu falo para ele sobre isso, cara, ele já, opa, peraí, eu sei o que é, eu sei o que o Marcos está falando. Vamos falar mais sobre isso. Então tem vários níveis, né, Caio? Pessoas que quando você fala em M2, elas já sabem do que se trata. Tem pessoas que você fala em dólar, opa, não, verdade, vamos cotar isso aqui em dólar. A gente tem falado muito da alocação internacional, é uma tendência para o Brasil, né? Quanto mais o dólar estica, mais as pessoas param para pensar sobre isso, né? A gente teve um evento inflacionário extremamente agressivo pós-pandemia, né? Inflação de preços ou inflação monetária, as duas aconteceram, né? Nesse vídeo, você vai entender o que é o BitPix e como utilizá-lo. O BitPix automatiza a conversão dos seus depósitos Pix em Bitcoin ou dólar digital. Para usar, você só precisa transformar uma chave Pix em uma chave BitPix. Após isso, todo o valor enviado a essa chave será automaticamente convertido na sua moeda digital preferida. E para transformar a sua chave Pix em BitPix, é só seguir esses passos. Na página inicial, clique no símbolo de Bitcoin e dólar no menu inferior. Desça a tela e clique em Conheça o BitPix. Leia as instruções e em seguida clique em Cadastrar uma chave BitPix. Escolha uma chave Pix para transformá-la em uma chave BitPix. Escolha a moeda na qual deseja que os depósitos em reais feitos para ela sejam convertidos e clique em Selecionar. E pronto! É só fazer um depósito para a chave e ver a mágica acontecer. Tá. Dito tudo isso, deixa eu te perguntar. E como você sente uma questão que, tá, como as pessoas vêm sentindo, sabe, qual é a receptividade das pessoas quando você vem abordar o tema Bitcoin agora após lançamento dos ETFs da BlackRock, da Fidelity, etc, sabe? Já tem quase um ano de ETFs em circulação, foi um grande lançamento, foi um sucesso. Isso diminuiu o risco reputacional de se falar sobre Bitcoin no mercado tradicional, com outras pessoas do mercado e tudo mais, ou as pessoas, no fundo, tá cada um olhando para o seu cantinho e nem estão prestando tanta atenção no que está acontecendo? Eu acho que muito do que acontece no universo Bitcoin não extrapola as fronteiras da bolha, né? Isso é fato. Inclusive, assim, a própria questão do ETF lá fora não é uma normalidade aqui no Brasil. Isso, assim, se engana quem acha que essa, assim, as pessoas, elas vivem. Eu gosto de pensar que as pessoas vivem em pequenas bolhas, né? Cada grupo, né, vive assim como eu, assim como você. A gente tem, né, um volume limitado de informações que a gente consegue processar. Então, naturalmente, algumas coisas não chegam na rede social da pessoa, né? Tem coisas que, enfim, que não chegam e que a informação não se dissemina da mesma forma. O ETF ajudou pra caramba, tem ajudado, né? Porque as pessoas agora, não, peraí, foi aprovado pela maior economia do mundo, né? Como um ativo real. Ele é um ativo, ele não é uma coisa que não é mais palpável. Só que no Brasil, eu não sei se isso acontece no mundo inteiro. Eu acho que aqui tem uma coisa que é um pouco assustador, que é a quantidade de esquemas Ponzi que são criados sistematicamente. Assim, é difícil passar um mês que eu não recebo alguém falando sobre isso, né? Assim, poxa, ó, tem esse cara aqui, ele tá oferecendo isso, pô, esse cara aqui, não sei o quê. Daí tu escuta um tempo depois, o cara quebra, né? E eu não sei, isso realmente é muito ruim, né, muito ruim, porque o que você falou ali da questão reputacional, né, querendo ou não, eh
Você precisa desmontar uma imagem que esse cara tem. Não é você construir uma coisa do zero. Porque hoje não tem uma pessoa no Brasil que, se você perguntar o que é Bitcoin, assim, que o cara que tem uma rede social, o cara que, sei lá, tem um mínimo de comunicação nos grupos, ele vai saber o que é, ele já vai ter ouvido a palavra Bitcoin. Isso é fato, né? Mas o que ele ouviu, como ele ouviu. Então, o trabalho do assessor hoje, o trabalho desse cara que é o guardião das finanças do cliente, ele precisa reconstruir esse conceito, ele precisa desfazer o que está na cabeça da pessoa e reconstruir. E eu acho que é uma pessoa que pode ajudar a fazer isso, sabe, Caio? Pelo menos eu levo isso para mim, porque depois que eu entendi o que é o Bitcoin e a importância e o quanto ele pode ser transformador para o mundo, é, é minha obrigação fazer isso. No ritmo que o cliente me deixar fazer, porque, né, uns vão aceitar a conversa de forma mais tranquila, outros vão ser um pouco mais, vão esperar um pouco mais de provação, né? A gente tem algumas estruturas que vêm pelo pessoal da renda variável, né? Porque o Hash, o BIT11, o QBTC11 ali são ativos listados em bolsa, então eles têm opções. Aqui já tinha, né? Os americanos são muito atrasados, né? Aqui já tinha. E, e hoje a gente tem mais liquidez. Hoje a gente consegue fazer operação estruturada em cima dos ativos dos ETFs. A gente, em alguns momentos, consegue fazer operações com 100% de capital protegido. Né? É difícil acreditar que isso é possível, mas já é possível. Então, para o cara que é mais assim, que ele não deu tanta abertura, tu não conseguiu ter aquela conversa que deveria ter, ou mais, né, mais profunda sobre a tese, mas ele já quer estar exposto à variação de preço, ele já quer ter aquele ativo. Tem um simulador no site da Hashdex, que é muito na linha do que o Zaguri construiu, né, do Nakamoto Portfólio. A Hashdex tem isso há uns 3 anos no site deles, que era uma simulação de como você colocava o ativo no portfólio, como aquilo ia afetar o portfólio. Então, assim, como um ativo volátil, ele já está compondo muitas carteiras hoje. Só que muitas pessoas que têm essas estruturas ainda não sabem o que é o Bitcoin, ainda não entendeu o que é. Porque a hora que ela entender, ela vai querer realmente fazer uma alocação mais a longo prazo, ela vai querer fazer um DCA, né? Ela vai querer fazer aquele aporte recorrente. Então, acho que o trabalho do assessor é construir essa ponte entre os dois, porque eu não consigo, assim, as pessoas usam essa coisa do mundo do mercado tradicional e do mercado Bitcoin, assim, né? Como se fossem universos diferentes, né? Mas não são, porque no final do dia, o mercado financeiro vai adotar o Bitcoin como moeda, né? Como talvez, porque a gente está na fase ainda de reserva de valor, daqui a pouco, cara, talvez isso leve 20 anos, mas os produtos que serão construídos no futuro para o mercado financeiro, talvez eles só sejam cotados em Bitcoin, né? Talvez a pessoa não queira mais um fundo que ela comprava, talvez um fundo DI, né, para ganhar 10, 11, 12% ao ano, porque ela vai entender que ela precisa estar num ativo diferente, né? Talvez isso aconteça. Com uns já acontecem mais do que com outros, que é o meu caso, né? Eu já prefiro ficar exposto à volatilidade e ter uma exposição maior ao Bitcoin. Então, eu acho que assim, é uma construção de convicção interna. Nenhum assessor na face da Terra vai ter coragem de alocar 100% do patrimônio do cliente, né? Mas o cliente pode ter essa coragem, né? Como que ele vai ter? É só construindo a convicção dele, né? E aí vai ser mais desafiador. Acho que aqui a gente pode concluir essa pauta, né, Caio? Vai ser mais desafiador para o assessor. Vai ser mais desafiador. Por quê? Mas não vai ser mais desafiador para o assessor. Vai ser mais desafiador para todo mundo. Para o BIPA vai ser mais difícil, não vai? Porque o BIPA tem que captar recurso do investidor, o BIPA quer crescer, poxa, o,
A empresa A, a empresa B, a empresa C, cara, o cara quer crescer, mas peraí, agora ninguém quer emprestar dinheiro a CDI mais 2, o cara quer Bitcoin mais 5. Porra, cara, então a minha receita tem que vir em Bitcoin, senão eu tô ferrado, né? Então o mundo vai se adaptar a esse negócio, mas sempre vão existir a face deficitária e superavitária. Isso nunca vai deixar de existir, a não ser que congelem tudo, né? E a gente vire o mundo vire no comunismo, né? Sem as forças de mercado agindo. Perfeito, ótima resposta. Cara, deixa eu te pedir uma análise agora sobre os ETFs em si. Passado esses 9 meses quase completos, qual a sua avaliação sobre esse lançamento dos ETFs de Bitcoin? Eu acho que é bem positivo, assim, né? Até há quem diga que foi melhor que os ETFs demoraram, né? Os ETFs, principalmente americanos, né? Demoraram para sair porque levou mais gente para conhecer de fato o ativo, né? Para autocustódia. Mas eu acho que o andamento tá assim. Você sabe, Caio, que até voltando um pouco nesse ponto da questão da remuneração dos advisors, né, dos assessores, aqui no Brasil talvez essa migração se intensifique, né, do modelo comissionado para o modelo de assessoria, desse modelo de FII anual, né? Eu acho que talvez até isso se intensifique, que é uma coisa que a gente trabalha aqui internamente. A gente, cara, o cliente tem que ter essa liberdade para escolher. Porque lá fora, né, isso foi tendência lá fora também, e lá fora o mercado, né, principalmente ali, eu acho que Europa, Estados Unidos, assim, eles têm essa cultura, onde o advisor, ele paga 0,5% ao ano, ele paga 0,8% ao ano para o advisor dele fazer a gestão, né. Então tu veja que pro assessor, não faz diferença qual é o ativo que o cliente está alocado, porque ele vai ganhar 0,6, 0,8 lá fora, né. Qual que é o dever fiduciário do cliente, do assessor com esse cliente? Qual é o verdadeiro compromisso? Cara, é fazer com que a carteira esteja alinhada com os objetivos do cliente e que faça né, que atinja o rendimento esperado, né? Ok. Ainda se usa muito a ideia dos benchmarks, né? De você, poxa, o que eu quero ganhar? Eu quero ganhar do S&P 500. Poxa, hoje a maioria investe no próprio S&P 500 e fica todo mundo ali nessa média. E tá todo mundo feliz da vida, né? Porque o negócio não cai, é incaível, né? Quem sabe agora com o juro começando a cair, ele reage, né? Eu acho que lá fora vai ser um movimento muito de composição de portfólio. 1%, 2%, e isso é lento, mas é extremamente poderoso, né? Extremamente poderoso. E na medida que essa composição vai aumentando, você vai tendo um fluxo cada vez, né? Eu vi um número em relação à quantidade minerada em relação à compra só do IBIT, né? Só do BlackRock. É um negócio assustador, né? Você vê que assim, vai ser um funil absurdo, né? Então, tu entende, Caio, que o que eu falei antes aqui é muito a mesma lógica do que está acontecendo lá. Cara, é o assessor, formiguinha, falando com o cliente, conversando, explicando. E aí, poxa, primeiro é uma composição de portfólio, vamos colocar aqui 1%. Depois é explicando a tese. Aí aquilo vira rapidinho 5%. Né? Se o cara entender a tese, vira 5, vira 10. Então isso, a meu ver, assim, assim, a gente tem um desafio muito grande em relação à custódia. Isso que é um tema que você debate muito aqui no podcast, né? Isso é fato. Existe um desafio muito grande hoje em relação a tornar essa custódia mais transparente, mais simplificada, mais facilitada. O ETF resolveu esse problema, né? Se você for pensar assim, eu não gosto dessa concentração porque concentra muito o risco dessa custódia, né? Mas é fato, poxa, a pessoa tem um caminho muito facilitado ali. Então, eu acho que foi uma evolução assim fantástica.
vai gerar um fluxo imparável, mesmo que em alguns momentos a gente tenha mais saídas, né, mais outflows do que inflows, mas assim, é imparável, que você vai ter justamente no momento em que tiver uma queda mais abrupta, você vai ter aquele assessor que já conversou sobre aquele assunto com o cliente e vai dizer, cara, agora é a hora, né? O cliente vai dizer, agora é a hora. Então, acho que é um caminho legal e que vai desenvolver outras alternativas, né? Outros produtos a nível de mercado mesmo, né? De você poder ter um colateral, você poder fazer um empréstimo com. Eu acho que uma grande evolução que a gente teria no mercado seria esses ETFs de Bitcoin serem tradable 24/7, né? Que aí você poderia tomar aquilo em garantia, fazer uma operação de crédito sem nem mesmo tocar na custódia, né? Você poderia operar em cima do ETF. Então, quem sabe essa seja uma evolução que a gente vai ter no futuro, porque isso assim, eu acho que um dos pontos muito interessantes é que, assim, em algum momento a gente vai ter essa possibilidade mais disseminada, né, do crédito colateral com o colateral supremo, né, com um ativo que você tem liquidação 24/7, né. Boa. Você comentou por cima a questão da autocustódia. Como seus clientes lidam com isso? Para eles é um deal breaker? Tem alguns que se interessam porque estudaram mais o Bitcoin? Em média, como, sei lá, por exemplo, para mim, a primeira vez que eu ouvi falar de autocustódia fez eu demorar 6 meses a mais para começar a continuar a estudar Bitcoin, assim, sendo Uhum. bem transparente. Foi um grande gargalo para mim. E você agora comentou por cima na questão dos ETFs, mas só dá um pouco mais de resolução. Quando você tenta explicar autocustódia para os clientes, qual é a reação deles, assim? Como eles encaram esse processo de tanta responsabilidade na mão? Eu acho que é um limitador, sabe, Caio. Acho que é um limitador. Acho que a gente vai ter, assim, ah, sem dúvida, teremos pessoas que nunca vão movimentar isso por uma autocustódia pelo risco que está envolvido ali. Então tem benefícios que são incalculáveis de você ter essa autocustódia, né, da mobilidade dessas capacidades, do Bitcoin, né, não ser censurável, mas isso é um desafio muito grande quando você entra pro espectro de sucessão, né, para questões de guarda mesmo, né. Então, assim, hã, eu já vivi os 2 lados, né. Eu já vi clientes que, assim, eu já falei a respeito, por exemplo: "Não, a gente faz a posição aqui no ETF, você vai começar a entender melhor como que é o comportamento do preço, o quão volátil ele é e quanto isso dói em você, porque isso você vai ter que construir essa casca para suportar essa variação de preço em reais, porque até hoje você está acostumado a olhar esse preço em reais, o preço de tudo em reais. E quando você tiver mais casca grossa, você começa a comprar o ativo direto. Você vai ter um problema. Provavelmente no futuro, esse negócio vai ter valorizado, o ETF vai ter valorizado e você vai querer sacar, e aí você vai ter um evento de imposto, né, de tributação ali. Então, como diversificação de custódia, já vai fazer sentido para ele, né? Ele não precisa nunca mais sacar aquele ETF, né? Ele pode deixar ele ali ad eternum, porque não tem problema nenhum ele ter as duas custódias ali. Eventualmente, inclusive, ele pode fazer a conta internacional e comprar o IBIT, ele pode comprar o ETF americano, né, para ter a custódia lá fora, ter a custódia aqui. E conforme ele vai desenvolvendo essa confiança, ele vai fazendo autocustódia. Mas eu já tive outras situações em que o cliente me falou assim: "Bah, Marcos, eu acho muito legal, cara, mas eu quero fazer autocustódia. Eu já entendi o valor que tem a autocustódia". Então, você vê que, isso também está dentro dessa, construção de convicção, né, Caio. Esse processo de aprendizado que o assessor pode ajudar, mas ele não vai fazer sozinho, né, a pessoa tem que querer. Né, é aquela a frase, né, que o pessoal repete, né, que a salvação é individual, né.
Então, no fim, você pode ajudar, você pode levar, mas você depende dessa vontade de entender, da vontade né? Uma coisa é a alocação de portfólio, né? Você ter 1, 2, 3, 5% ali é uma coisa. O ficar exposto ao preço, à volatilidade. Outra coisa é você, né, de fato, assumir que entendeu e partir para a fase 2, né? E aí, Caio, eu acho que isso tem muito a ver, não é nem só com o ETF, porque muitos clientes, assim, eu posso dizer que muitos, mas muitos mesmo, assim, eu diria que, cara, não vou dizer 100, mas é muito próximo de 100% dos clientes que têm Bitcoin comprado em corretoras, esse Bitcoin está na corretora. Esse Bitcoin está na corretora. Então ele tem um ETF ali, de certa forma, ou ele, né? Eu prefiro pensar que ainda o que está na corretora, ele tem possibilidade de sacar para Cold Wallet, né? Ele tem lá a isenção dos 35 mil mensais, mas ele está sujeito a um risco que, de certa forma, os ETFs hoje são mais auditados do que as corretoras, né? Do ponto de vista que eu vejo, né? Eu não vejo de dentro da corretora, eu vejo um pouco mais do mercado dos ETFs, né? Toda aquela questão da liquidação e tal, né? Isso foi muito batido ali pela SEC durante a construção ali e até muito assim, o nível de confiança, me parece que se construiu um nível de confiança maior nos ETFs americanos do que nos nossos, né? Em função dessa transparência que aqui a gente tem, mas ela não é tão explícita, né? Aqui a gente sabe ali, eles têm que mostrar quantos bitcoins eles têm em carteira e tal, mas lá eu acho que eles publicam até os endereços, né? Tem alguma coisa assim mais a nível on-chain também, né? Perfeito. E quando um cliente seu chega e pergunta, pô, por que eu deveria investir só em Bitcoin e não diversificar, visto que diversificar é bom no mercado tradicional, em outras criptomoedas, se esse ecossistema vai dar certo mesmo? Então, aí é o duro de ser um pouco. Porque eu me considero um maximalista, né? Eu não consigo olhar para outras. Assim, se foge do meu tripé ali, eu já começo a ter dificuldade de assimilar, né? E eu acho que esse negócio do cripto, para mim, ficou um negócio muito claro, assim. São valores mobiliários que foram listados em ambiente não regulado. Para mim é muito simples, é assim. E é isso que eu tento mostrar para as pessoas com quem eu converso. Cara, você está vendo essa ação aqui da Vale? Está vendo aqui a Petro? Está vendo aqui, né? São empresas que foram listadas no ambiente da B3, que está sob a regulação da CVM. CVM é o órgão máximo aqui e tal. Tudo que a gente faz está dentro da CVM aqui em termos de investimento. Legal, legal. Então, o que que os caras fizeram? Tá, o Bitcoin é uma coisa. Vou te explicar aqui como funciona, como começou. Agora, tá vendo essas outras coisas aqui? Esse negócio aqui tem um dono. Esse cara tem um board, ele tem CEO. O que que te parece isso aqui? Cara, isso aqui é uma empresa. Não, se é uma empresa, esse token aqui é a ação dela. Então, ela só foi listada num ambiente não regulado, né? Inclusive, esse é um tema interessantíssimo, né, Caio? Essa questão da tokenização de ativos, né? Eu acho que talvez isso como um sandbox, como uma caixa, né, uma experiência, uma experimentação, esses tokens aí são muito interessantes, porque eu acredito que em algum momento vários ativos do nosso mundo real serão tokenizados, né? Isso vai facilitar muito a questão de garantias, de captação de recursos, inclusive, e eu espero que isso se desenvolva em cima do Bitcoin, né? Ao contrário daqueles que acham que não, mas eu espero que isso se dê em camadas, né, não na camada base, né, mas que isso se desenvolva, porque eu vejo que aí sim, existe muita assimetria de informação, né, Caio? E eu acho que o token ele vem muito para trazer mais informação, deixar o investidor mais seguro, né, daquilo que ele está fazendo, daquilo que ele está investindo. Então, esse é um estudo que eu tenho feito aqui, tenho conversado muito com os parceiros do mercado, porque uma coisa é o Bitcoin e o resto, né? Mas nesse resto,
tem muita coisa boa, muita coisa que vai ser desenvolvida para alocação de capital, né. Poxa, lá dentro daquela caixinha lá dos negócios, talvez o cara queira estar exposto a um equity ali que vai ser tokenizado. Ou quem sabe ele vai querer uma dívida para compor a parte do dinheiro dele, né. E aí vai de novo voltar para o nível de convicção, né. Boa. E, cara, essa semana que a gente tá gravando, né, vai demorar um tempinho para soltar, mas essa semana que a gente tá gravando, finalzinho da semana passada, na verdade, teve a notícia da aprovação das opções em cima do ETF da BlackRock. E muitas pessoas acharam isso extremamente otimista, outras pessoas não entenderam tão bem e ficaram meio neutros. Você explicou aqui a estrutura de COI e como você consegue fazer uma operação estruturada, travar ganho, travar perda, etc. Explica então para o pessoal que está assistindo a gente, como a aprovação dessas opções vai afetar o mercado? Isso tem um poder absurdo, né, porque os derivativos eles multiplicam o notional por milhões de vezes, né, milhares de vezes. Essa possibilidade é uma coisa que a gente já vive aqui, né, os americanos agora vão ter acesso a uma coisa que a gente já tem, e isso provavelmente aumenta a liquidez no mundo inteiro, né, de mais tranquilidade para os players do mundo todo, inclusive nós aqui. Então as tesourarias das corretoras, né, dos bancos vão poder ter mais liquidez para estruturar essas operações. Vou dar um exemplo para quem não conhece, eu acho que é legal falar de formas práticas, né, Caio? O que é essa estrutura, né? Na prática, o COI é muito parecido com isso, mas são estruturas que vão, sei lá, 3 meses, 6 meses, um ano. Quanto mais longo, normalmente, maior o nível de proteção que o cliente tem, né? Esses dias a gente teve uma operação estruturada que dava 95% de proteção na posição, e o cliente, ou seja, se o preço do Bitcoin caísse, ele começaria a ter perda, né, ele perderia os 5%, caso o Bitcoin caísse 10, ele perderia 5, e os outros 5 a operação estaria protegendo, né? Então, se o Bitcoin viesse a zero, o cliente ainda assim receberia 95% do valor que ele alocou. Em troca, né, porque as opções para essa estrutura ficar de pé, você precisa vender uma ponta e comprar outra. Então ali você comprou a proteção, em troca você está vendendo a alta ilimitada. Então naquele caso, aquele exemplo era, se não me engano, 100% de ganho na alta. Só que se batesse 100% em algum momento ao longo da operação, o ganho do investidor ficaria limitado a 10% no período. Então, né, é uma opção com nocaute. Então, eu não gosto, porque eu acho que vai subir mais que 100, né. Mas para o cliente que quer estar exposto a isso e ganhar o CDI caso der errado, né, ou então no máximo perder 5%, pô, é uma exposição, né, não é desprezível. Se você for olhar que a maioria das pessoas não conhece o ativo, mas sabem que ele é muito volátil. Quando elas têm acesso a uma operação como essa, elas pensam: "Poxa, vai todo mundo contar no churrasco que tem Bitcoin, e aí eu não tenho, né, quando fizer 100% ou, poxa, ou quando fizer 50, pô, aqui eu tenho uma forma de estar e tá super protegido, né". Poxa, você perder 5% no ativo que é volátil como o Bitcoin, no horizonte de um ano, é uma proteção e tanto, né, Caio. Só que não existe almoço grátis. A corretora vai querer ter a margem dela, então ela vai tirar um pouquinho de spread nessas opções para fazer a receita dela, né, mas o cliente vai ter acesso a uma coisa que ele não tinha antes. Ele não tinha antes. Então o mercado de opções abre um leque. Eu dei um exemplo aqui, né, das possibilidades que isso traz. Um outro exemplo que é muito simples, né, o cara quer estar exposto, mas ele quer estar protegido. Ele vai lá e compra uma put no dinheiro, né, ele compra uma put no preço em que ele comprou o spot, o ativo,
E ele está protegido para qualquer queda que aquele ativo venha a ter naquele horizonte de tempo que ele contratou, é um seguro, né? Então, eu acho que isso estimula muito o investidor a entrar, porque esse ETF que ele vai comprar tem liquidação física, né? Física entre aspas, né? Tem liquidação lá na blockchain, então ele vai ter que comprar aquele negócio ali, o ETF vai ter que comprar e depois, pô, a opção vai acabar gerando, né? A proteção ou aquilo que ele queria com aquele derivativo. Mas na prática vai estar gerando inflow ali, né? Vai estar gerando mais entrada no ETF. Tem o efeito contrário também, né? Eventualmente você pode ter movimentos especulativos que vão segurar o preço, né? Porque você, querendo ou não, os volumes começam a crescer e você pode ter algum tipo de discrepância ali, mas o Bitcoin é extremamente líquido, né? E então a hora que você entra quer dizer, o mundo inteiro operando o mesmo ativo, né? Então, para um player sozinho, isolado, tentar fazer algum movimento é muito mais difícil, né? Mesmo para BlackRock, né? É difícil. Então, eu acho que com o passar do tempo, os derivativos vão trazer, não vão impedir as grandes bull runs, né? Mas vão trazer mais tranquilidade para a pessoa ficar exposta, né? Perfeito. Uma coisa que você falou que eu acho que é muito importante ressaltar, porque assim, muita gente que nem eu, que nem você na pessoa física, que nem o pessoal que compra bastante Bitcoin, fica pensando, puta, isso aí é bobagem, eu não quero nada disso, eu compro Bitcoin, faço o DCA, jogo na autocustódia e tá tudo certo. A questão é, você, citando o que você falou, estimula muita gente a entrar. Ou seja, isso na verdade está representando uma nova fonte de demanda pelo Bitcoin. São pessoas do mercado tradicional que não usariam o Bitcoin, não estariam envolvidas nesse mercado, não estariam ajudando a capitalizar o Bitcoin, que estão comprando moedas de Bitcoin para fazer essa estratégia. Então, assim, olhando essas moedas on-chain, são moedas que estão sendo holdadas. Elas não estão sendo Perfeito. usadas para especular no curto prazo, elas estão sendo holdadas. É que nem moeda que o pessoal vai querer fazer, sei lá, ponte para uma Layer 2, para uma sidechain, e nessa sidechain o Bitcoin vai estar stakeado para rodar DeFi, esse tipo de coisa. No final, você não precisa se importar que ele vai rodar o DeFi, você precisa, pelo menos é o que eu penso, você precisa olhar que é uma demanda que não existiria, agora vai existir, e on-chain ela vai estar sendo representada com um Bitcoin sendo holdado. Eu não tenho como achar isso negativo, em poucas palavras. Assim, eu Perfeito. posso não usar, mas eu não tenho como achar isso negativo. E isso gera efeitos, benefícios de segunda ordem, né? Imagina esse cara que comprou o seguro. Você comprou 100 mil reais hoje no ETF. Aí você comprou o seguro. Você pagou, sei lá, 5%, 8%, 10%, depende do tempo que você quer aquela proteção. Aí o Bitcoin cai 50% e a tua posição, né, o teu seguro, ele deposita na tua conta 50 mil reais. Aí você vai pagar o imposto de renda, porque é um ganho de capital que você teve nessa estrutura, nessa operação, nessa put, e vai cair na tua conta lá 50 mil reais. Então a posição que você tinha de Bitcoin virou 50 mil, né? Ela caiu pela metade, mas o teu seguro aqui creditou a diferença, desconto, né? Aí desconta o imposto de renda que você vai ter que pagar. O que você faria com aqueles 50 mil que caiu na conta? Eu comprava mais Bitcoin. Retórica, né? Mas você compraria mais Bitcoin, né? Eu compraria mais Bitcoin. E, assim, eu acredito que a grande maioria das pessoas vai olhar e vai pensar, poxa, olha só, que bom que caiu, porque agora eu compro mais, né? Então isso é e talvez a duração desse seguro, o prazo dele, seja o tempo que a pessoa precisa para desenvolver a convicção. Então, se subir dali, ele está protegido. Se subir, ele ganha o que subir. Ele não tem limitador na alta. E se cair, ele pagou um segurinho para estar protegido, né? Pô, quem sabe dentro de 3 meses cai 20%, cai 20 mil na conta do cara, o cara vai lá e compra mais. Poxa, liquidação Sabe, spot, né? sabe o que é engraçado disso, desse racional todo? Que eu comecei a pensar no Bitcoin, a estudar o Bitcoin, porque eu tinha uma carteira de ação com muitos bancos, Banco do Brasil, Itaúsa.
esse tipo de coisa, e aí eu queria uma opção contra, quer dizer, sabe, para proteger caso os bancos tivessem crise sistêmica. E aí eu olhei o Bitcoin e interpretei basicamente como uma put que não tinha prazo de validade, então era muito mais fácil carregar ele do que ficar procurando opções aqui no Brasil todo mês. Então é engraçado pensar que agora vai ter uma put para o Bitcoin que já é uma put contra o sistema tradicional. É isso aí. E na verdade, depois que você comprou a put, você descobriu que era uma call de M2, né? Exato, exatamente, perfeito. Cara, Boa. uma pergunta que fizeram também, que achei muito boa, é perguntar se a cartilha da MicroStrategy funcionaria na VEG. E aí eu até expando, tipo, daria para ter alguma empresa no Brasil que você vê, que você já pensou, que você já, sabe, estava conversando com os amigos bitcoinheiros no bar, que teria a condição de tentar reproduzir a estratégia de comprar Bitcoin com o caixa, que nem a MicroStrategy está fazendo nos Estados Unidos e já multiplicou mais de 10, 15 vezes o market cap ao fazer esse movimento? Eu acho que isso já acontece, viu, Caio? Só a gente talvez não saiba, né? O mercado de capitais no Brasil ele é muito pequeno. Assim, o número de empresas listadas na bolsa é pequeno e eu diria assim, muitas boas empresas, né? Inclusive que eu conheço, assim, são empresas que não estão na bolsa, né? Então elas não são obrigadas a relatar isso, a divulgar, né? Enfim, o Brasil ainda tem muitas empresas, né? Nos Estados Unidos é muito comum listar, né? Aqui ainda tem muita empresa que é limitada, né? Que não é nem SA, ela é uma empresa ainda está no escopo familiar, né? Então eu acho que isso é um caminho inevitável. Eu tenho certeza que isso já está acontecendo, né? Mas falando especificamente sobre uma empresa ou outra, assim, eu não teria um palpite. Eu acho que empresas com receita em dólar, que é o caso da VEG, né? Empresas nesse desse, desse padrão, elas sofrem menos, né? Então eu acho que assim, ele talvez tenha usado o exemplo da VEG por ela ser uma geradora de caixa, né? Ser uma empresa que tem esse perfil mais, enfim, de consistência de resultados, né? Mas eu acho que quem deveria estar mais preocupado são as empresas que não têm receita em dólar, né? Que são as empresas que têm muita receita em reais. E essa é uma brincadeira que eu faço aqui com a turma, né? Com os meus sócios, que eu digo, cara, a gente precisa não só ter a reserva, como a gente precisa apresentar o balanço para os sócios já com uma versão em Bitcoin, né? Porque a gente precisa gerar valor e isso vai ser um grande desafio para as empresas, né? Porque elas precisam gerar valor agora em cima de um ambiente que você tem um ativo que em tese está protegendo em relação a essa diluição monetária, né? Só que você tem aí uma empresa que, poxa, olha o esforço que uma empresa precisa fazer para gerar 15% de retorno no ano, né? 20% de retorno no ano. Se a média do M6 do M2 é 16% ao ano, 17% ao ano, cara, tem muita empresa que não está, né, não tá crescendo, né? Ela só está aumentando nominalmente o faturamento dela, né, o lucro dela. Então, enfim, é aquela coisa, né? No fim, esse empresário que está gerando 15, 16% de retorno ao ano, ele já é muito rico, né? Ele já é muito rico, ele já tem muito dinheiro. Talvez o Bitcoin não seja para esse cara nesse momento, porque ele não precisa do Bitcoin para se tornar rico, né? E, e eu acho que ninguém deveria olhar para o Bitcoin dessa forma, né? Eu acho que o Bitcoin ele tem que ser a reserva de valor. Então, assim, se o rico não está alocando gradativamente como o Michael Saylor, ele está perdendo a oportunidade de preservar a riqueza que ele já tem lá na frente, né? Então, quem se antecipa aí, né, os plebs que se antecipam e fazem a sua reserva, talvez eles serão beneficiados no futuro em função disso.
Mas na prática, né, a riqueza se constrói nas empresas, né? É ali que está a geração de riqueza. Então, não basta você fazer uma boa reserva de valor aí no teu dia. Isso é uma coisa, inclusive, que a gente fala com alguns clientes, né? Porque, poxa, às vezes o cara ele quer começar a fazer uma carteira de renda passiva. Cara, não gaste tempo com isso. Você precisa ganhar mais dinheiro no teu negócio, você precisa fazer mais dinheiro, você precisa ser mais, né, mais produtivo, você tem que buscar fazer mais dinheiro para daí sim poder poupar mais, né. E muito dessa geração de caixa vem das empresas, né. Então eu acho que, assim, no futuro, isso é uma coisa que eu tenho dito, que não só os assessores serão cobrados no futuro por não terem alocado o Bitcoin na carteira dos clientes, como os empresários serão cobrados no futuro do porquê não alocaram o caixa da empresa em Bitcoin. O empresário que era gerador de caixa, que tinha uma boa reserva, que não colocou 5%, que não fez, não precisa ser o Michael Saylor se não quiser, mas, poxa, não fez nem um pouquinho, é porque talvez ele tenha demorado muito para entender. E aí o empresário ele tem muito aquela coisa do hiperfoco no negócio dele, só que constatação, tá, Caio? A maioria dos empresários não olha para o dinheiro. O empresário ele tá tão focado na operação dele que normalmente fica subjugada essa questão da reserva. Tanto é que a gente bate muito nisso, né, cara, para rentabilizar esse dinheiro, para trazer para trazer mais retorno para isso, né? É, mas ele tem que começar a olhar, né? Porque senão, com o passar do tempo, a empresa dele fica naturalmente para trás das outras que fazem, né? Então, é a teoria dos jogos funcionando novamente, né? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam gostando desse BipaCast. Estou passando aqui para pedir para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem nos nossos canais, mandar para um amigo se achar que esse conteúdo faz sentido, que ajuda bastante a gente a crescer. Eu geralmente não gosto de pedir essas coisas, é meio constrangedor, mas realmente ajuda. Então, desculpa interromper a programação, mas dá essa força lá para nós, por favor. E também outra coisa que você pode fazer que ajuda a gente é preencher a pesquisa de satisfação que eu tenho deixado sempre na descrição dos vídeos. Com isso a gente entende o que vocês gostam de escutar, o que vocês não gostam, tópicos que a gente poderia abordar mais, tópicos que a gente poderia abordar menos. Enfim, basicamente, quanto mais feedback vocês derem para a gente, mais a gente entende como melhorar e entregar um podcast, um produto cada vez melhor para vocês. Beleza? Então, bora de volta para o podcast. Valeu. Perfeito. Cara, quais são os maiores equívocos e quais são as principais objeções sobre o Bitcoin que você encontra quando você está conversando, seja com, sei lá, outros assessores, amigos seu que não sejam Bitcoiners, seja com clientes, assim, sabe? Sei lá, no fundo, o que são as coisas que seguram eles, impedem eles de entrar mais no Bitcoin? Eu acho que a objeção é a falta de entendimento, Caio. A falta de entendimento, né? Porque as pessoas assim, elas não aceitam aquilo que elas não entendem, né? Isso a gente não precisa ir muito longe para ver isso, né? Assim, quando e é por isso que talvez seja muito mais fácil para a pessoa sair da poupança para um CDB, porque ela entende o que é, né? Ela consegue minimamente compreender o que é aquilo. Depois ela sai do CDB e ela vai para uma debenture. Opa, tá, então agora o risco não é do banco, mas é da empresa, né? É esse caminho evolutivo. Só que ninguém alocava dinheiro em ouro. Ninguém tinha moeda forte, né? Ninguém comprava dólar e deixava parado, a não ser o argentino, talvez embaixo do colchão. Cara, ele não tem essa, né? Ele não consegue traduzir isso. Então, eu acho que a maior objeção é o desconhecimento, e essa imagem que se construiu. Por isso que eu acho que o trabalho de empresas como a BIPA, né? E de tantos assessores aí que podem contribuir nesse processo educacional. Inclusive a XP é muito conhecida
pela característica educacional, né? Ela se criou em cima disso, ela começou dessa forma e até hoje os assessores são muito dedicados a explicar, né? Não tem problema, você pode fazer pergunta difícil e no final, se você não quiser fazer aquilo porque você não gostou da resposta, a decisão é tua. Mas eu acho que no Bitcoin é isso, é passar por esse processo de arrebentação, de aprendizado, de entendimento, para desmistificar o que se construiu usando a logo do Bitcoin para esses esquemas Ponzi, né? Porque nós, assim, você no ambiente bitcoinheiro do BIPA, né, da BIPA, você não convive tanto com isso, eu imagino, tá? Isso com certeza seja uma dor para vocês, mas isso não é uma coisa que vocês convivem como nós convivemos. Por quê? Porque o cara ele está sendo abordado, ele está sendo metralhado com oportunidades de investimento de todos os tipos. Então ele recebe propostas de cotas em usinas, ele recebe propostas de apartamentos, ele recebe propostas de todo tipo, inclusive as nossas, que passam pelo crivo da CVM, que são registradas, que tem esse escrutínio. Só que ele recebe também esse cara da pirâmide, esse cara do rendimento milagroso, né? E a gente fica sabendo de 1% do que os caras recebem de oferta, né? Que vem do amigo, que trouxe um negócio ali que vai render 3% ao mês. Então, é, a nossa base, né? Talvez o Brasil sofra mais com as pirâmides, porque a nossa base educacional ainda, né? A nossa formação base ainda é muito ruim, né? Matemática financeira não é o forte, né? O pessoal não sabe o que é Selic, o pessoal não sabe o que é, né, poxa, 2% ao mês sem risco. Não, peraí, deixa eu pelo menos, né, acender uma luzinha. O nosso cliente ele já é mais, normalmente ele já se antena, né? Porque por essa característica muito instrucional também, a gente, né, abre o jogo, a gente fala, explica, cara, vamos lá, Selic é isso aqui. Daqui para cima é o que a gente vai buscar. Então, se o juro for muito pequenininho e o risco muito grande, não vale a pena. Se o risco é grande e o rendimento é muito garantido, cara, já tem alguma coisa ali, né? Você não precisa saber o que tem por trás para acender uma luzinha de alerta ali e já ficar com um pouquinho de dúvida, né? Perfeito. Agora eu vou fazer uma pergunta bem simples para você. Qual é o seu cenário base para o próximo ano? Essa eu tenho que fazer o disclaimer, né, da não recomendação de investimento, né, Caio? Eu não gosto muito, né? Já falei antes que não sou muito fã dessas previsões de preço, porque volta e meia eu faço a pergunta para quem já gosta, assim, já tem um pouco de Bitcoin, eu faço a pergunta assim: e se o Bitcoin ficasse no mesmo valor, só corrigido pelo M2, só corrigido pelo M2, nos próximos 10 anos, você continuaria com o Bitcoin ou não? Essa é uma pergunta muito boa, né, Caio? Porque se a pessoa está esperando ganhar 100% todo ano, ad eternum, talvez o Bitcoin não seja para ela, talvez para ela seja a pirâmide daí, né? Mas eu não posso dizer que não vai subir 100% ao ano, seguindo o que já fez até aqui, né? Pode ser que sim. Então, eu gosto de pensar assim que a grande barreira vai ser US$ 1 milhão, né? Acho que essa vai ser uma barreira, vai ser dura de passar. Mas acho que o 100 vai passar reto, viu? US$ 100.000 ali vai reto. Então, o meu, Você- meu, meu cenário base é o 100K para o final do ano que vem. Boa. Isso, pô, no fundo não é nem tão otimista assim, não é Não. recomendação de compra, mas no fundo eu já vi várias previsões mais 300, 500. O pessoal tá falando que se o Trump ganhar mesmo esse ano já poderia chegar no 100, então é isso, querendo ou não, no seu lugar eu faria o mesmo. Tipo, quando me perguntam isso, se eu tô conversando isso com amigos numa mesa de bar, eu falo o que eu realmente acredito. Quando eu tô num podcast, assim, num negócio que mais pessoas vão escutar e podem não entender as nuances, pode entender que pode não acontecer e cair 50%,
Daí eu concordo com você que a gente precisa ser mais conservador nas projeções, porque muita gente que não entende nada pode escutar e dar um all-in no momento errado e cair 20%, ficar com dor de barriga e executar tudo, né? Então, Perfeito. E justo. aquilo que era uma promessa vira uma perda realizada, né? E aí essa pessoa, ela tende a voltar somente no outro bull e repetir o erro, né? Então é uma pessoa que muito possivelmente fica realmente fora, né? Então eu prefiro um pensamento um pouco mais conservador, né? Perfeito. Cara, é, no fundo eu poderia fazer mais muitas perguntas, mas a gente tinha combinado de 1 hora e pouco, a gente já passou bastante. Então, deixa eu Eu te falo perguntar devagar, só. Caio. Falo devagar Não, é muito e me assunto alongo nas também. respostas aí, né? Ah, é muito assunto. No É, fundo, é um tema que eu gosto de falar e aí não tem. um tema que você gosta de falar. Tem algo que a gente não abordou, que eu deixei de fora da pauta e que você queria trazer? Tem um, tem um livro do Morgan Housel, né? Inteligência Financeira. Se eu não me engano, é Inteligência Financeira. Faz tempo que eu li ele. E, e ele é um livro que o Russell ele fala do conceito de sorte e de risco, né? Que tudo que você faz tem um pouco de sorte e tem um pouco de risco. E eu acho que é, as pessoas criaram muito a aversão, né, da questão da volatilidade no Brasil, porque você tem um CDI que sistematicamente te paga 10% ao ano, né? E aquilo ali corrige e nunca volta, né? O cara compra uma LCA, um CDB, aquilo ali nunca volta. Ele está sempre todo dia subindo um pouquinho. Não tem a marcação a mercado e a marcação na curva, né? Que é um tema um pouco técnico, mas no fim é, o que você está vendo na tela é o mesmo valor que você vai ver a hora que você pedir o resgate. Basicamente é isso, né? Então o brasileiro ele foi educado a fazer aplicações financeiras que vinham essa marcação, né, diária ali, com zero risco, com zero volatilidade, né? Só que esse risco, né, esse conceito de risco, qual é o risco real ali, né? O quanto de poder de compra nós estamos perdendo sistematicamente para essa diluição monetária, né? E então será que o risco realmente que eu estava vendo naquela aplicação era real? Será que esse era o verdadeiro risco? Ou será que o risco não era o meu dinheiro tá perdendo poder de compra, né? E aí demora um pouco, precisa vir uma pandemia, precisa vir um choque, né, de injeção monetária para as pessoas se darem conta. Poxa, peraí, realmente eu preciso me proteger disso, eu preciso antes de mais nada entender isso. E aí vem o fator sorte, porque depois você entendeu, então beleza, eu já entendi que a volatilidade do Bitcoin não é necessariamente um risco, mas tem um fator sorte. Então no fator sorte, você corre o risco de entrar no Bitcoin a 350 mil reais e colocar todas as suas economias ali. Então, quando me perguntam, né, da minha consciência, né, eu penso nisso, cara, como fica a minha consciência se esse meu cliente entrar a 350 mil reais e amanhã cair 80%? Porque ele sabe do risco, eu sei do risco, a gente sabe que pode acontecer, mas e se eu der o azar, né? Se eu tiver o contrário da sorte e no dia seguinte cair 80%, nos meses seguintes cair 80% e eu não tenho mais nada para comprar. Então eu acho que essa construção é a que a gente precisa levar no fim desse trabalho que vai passar pelos assessores com certeza, de que a gente não precisa fazer tudo de uma vez. Que se você tem 1 milhão de reais para colocar, você pode colocar 500 mil hoje e você pode dividir isso e fazer aportes sistemáticos, quem sabe esperando aquelas quedas de 15, de 20%, né? Porque aí você conta menos com a sorte
e você fica, talvez, do ponto de vista de volatilidade, você fica com menos risco, né? E conforme a convicção de cada um vai aumentando, né, a outra parte do portfólio vem junto, né? E aí, não é só o assessor que vai ter que se reconstruir, mas é a economia inteira que vai ter que se reconstruir, porque ninguém sabe, ninguém, né, Caio? Vamos lá, 40 anos, 1971, poxa, já faz tanto tempo, né, que a gente não tem dinheiro de verdade, que as pessoas não sabem Uhum. como funcionar em cima desse ambiente, né? Então, todo cidadão economicamente ativo vai ter que se reinventar. As empresas vão ter que se reinventar, o mercado financeiro vai ter que se reinventar, vai ter que ajustar arestas, vai ter que corrigir incentivos, vai ter que corrigir taxas, vai ter que corrigir, né? Vai ter que se ajustar. Uhum. A prestação de serviço que tem agregação de valor, ela sempre vai ter. Tanto é que assim, Caio, eu posso, por exemplo, hoje atender um cliente que tem 100% em Bitcoin e ele pode pagar um FII fixo. Por quê? Porque ele quer me ouvir, porque ele quer conversar comigo, porque ele quer o meu trabalho, né? Para saber o momento de comprar mais, para saber se tem uma estrutura que vale a pena, enfim. Então, eu acho que, assim, isso é um ponto muito, muito legal. E eu sei que tu vai me pedir o livro, porque eu sou ouvinte assíduo, então eu acho que esse Então é um já livro passa dois que, livros aí. É boa, o que tem a ver com o mercado e com Bitcoin e o que não isso. tem a ver com o mercado e Bitcoin. Não, legal. Esse livro eu acho que ele tem a ver com o mercado e Bitcoin, do Morgan Housel. Eu acho que vale a pena, acho que todo mundo deveria ler. E o livro que não tem a ver com Bitcoin, tem a ver com Bitcoin, porque fecha muito bem essa nossa linha de conversa, que é o Mindset, que é o livro da Carol, é uma PhD, não sei, não lembro o sobrenome dela, não sei pronunciar, tá na minha cabeça, mas não vou arriscar errar, e se quiser botar na tela para o pessoal. Esse livro, eu posso dizer assim que ele mudou a minha vida e ela fala muito sobre os dois tipos de pensamento, né? O pensamento fixo e o pensamento de crescimento, né? Eu acho que graças a isso também que eu abri a minha cabeça para esse universo, né, do Bitcoin, e esse aí. Aham. Ele é um livro um pouco chato, tem umas versões já que vão um pouco nessa linha, assim, ele é bastante repetitivo, né? Mas acho que tem algumas coisas que tem que repetir para entrar na nossa cabeça. E tem muito a ver com a forma que a gente enxerga as coisas, né? O quanto. E vem muito da infância, né? De como a gente cresceu, sob que tipo de estímulos a gente cresceu, mas ele realmente faz abrir a mente e eu acho que para todo mundo que, que quer, em nenhum momento vai falar nada sobre teoria monetária, sobre teoria dos jogos, sobre nada a respeito de Bitcoin, mas ele faz ver o mundo de uma forma diferente. Acho que é muito legal. Para quem tem filhos também, para tentar educar os filhos com mindset e crescimento, acho que é uma boa também. Uhum. Cara, eu achei uma ótima recomendação. Eu li esse livro quando eu estava ajudando a minha mãe a começar uma unidade de uma franquia, né? De ginástica para o cérebro, que é uma coisa que estimula a neuroplasticidade. E no fundo é isso, é a tal da crença limitante. Se você acredita que você pode continuar crescendo e aprendendo, você vai lá e pode. Se você não acredita, se você tem esse mindset fechado, esse modelo mental de que não, eu aprendi no colégio, na faculdade, agora eu parei. Daí você parou mesmo e você estagnou mesmo. Mas se você acredita que você, bom, no fundo é aquela coisa, é um eterno aprendiz, tipo, com perdão do clichê, mas se você tem essa abordagem, essa maneira de encarar a vida, tudo, sei lá, você consegue atingir muito mais porque você está sempre estimulando o cérebro de uma maneira diferente, né? No fundo, eu não sei se o livro, não lembro se é esse livro ou outro que eu li na época, mas que conecta, que no fundo você está estimulando a sua neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se moldar e fortalecer sinapses, basicamente. Então, pô, fantástica recomendação. Bom, Legal. Marcos,
Estamos quase em 2 horas aqui, então quase dobrei o tempo que eu tinha prometido para você. Cara, muito obrigado pelas considerações, por ajudar a gente a ver melhor como o mundo tradicional de investimento funciona e qual é a relação dele com o Bitcoin, nesse lado mais de assessoria. Muito obrigado pelo seu tempo e, pô, foi um prazer, espero que a gente converse mais. Legal, Caio. O prazer foi todo meu aí, um prazerzaço mesmo. Te acompanho há muito tempo, né? Muito tempo mesmo. E Bipa também, né? Admiro o trabalho da turma. Pô, espero que a gente possa conversar mais vezes, sem dúvida. E é um tema, é um assunto que eu falo muito, eu até brinco com o pessoal que eu tenho que ficar cronometrando o tempo para dar um intervalo entre uma vez e outra que eu falo sobre Bitcoin, senão fica muito chato. Mas é isso aí. Espero poder ajudar a galera aí a entender um pouco também dessa nossa profissão, né? Que eu considero um trabalho importantíssimo, né? A gente tem um dever fiduciário, né? Um compromisso muito grande com as pessoas. E no fim a gente quer transformar a vida, né? A gente quer deixar a vida delas melhor do que antes do que elas quando elas chegam até nós, né? E eu acho que esse é o espírito, né, de todo mundo que tá do lado do Bitcoin também, né? Então é isso, poder ajudar as pessoas de uma forma honesta e usando as ferramentas certas. Bom, valeu então, Marcos, valeu para o pessoal que acompanhou mais um BipaCast, aquele abraço e até a próxima.